Não estaria aqui se não fosse o lugar e a comunidade que me permitiu ir construindo minha teologia, minha história, minha trajetória de ministério, me dando abertura para ser e construir. Por isso, eu queria trazer presente a Igreja Batista do Pinheiro, que tem sido, para mim, útero, né? Útero da minha própria construção e das desconstruções também, e das novas narrativas que ela me permitiu construir. Então, eu queria começar com isso, com essa, honrando a minha comunidade de fé. Dizer que eu me emocionei muito vendo aqui todos os coletivos e grupos que se apresentaram e as pessoas que eu pude abraçar e encontrar nesse momento. Eu já me senti muito em casa ao abraçar pessoas que eu conheci durante a pandemia por encontros ou cursos virtuais e agora poder vê-las, não é? Então, muita gratidão. E me emocionar porque Novas Narrativas, enquanto plataforma que está fazendo um ano, e eu pensei, enquanto vocês se apresentavam aqui, que Novas Narrativas não é um troço romântico. Porque se a gente for somar as histórias todas que esses movimentos aqui trazem, gente, isso é construído em cima de muita dor, eu diria de muito trauma, de muito sofrimento, de muita negação, de tantos nãos recebidos. Por isso que eu celebro, mas ao mesmo tempo eu não romantizo isso. Porque se é necessário se construir um espaço para que caibam novas narrativas, é porque a gente vem lutando por muito tempo em espaços fechados, completamente fechados, para a possibilidade do novo surgir. Eis que faço novas as coisas, mas para que Deus, o mistério criador, façam novas as coisas, isso depende de lugares, pessoas, ambientes, igrejas, comunidades, lideranças que permitam que esse novo aconteça. E por que esse novo só está acontecendo com muito custo? Tardiamente, é sempre tardio esse novo. A gente celebra que ele esteja acontecendo. Mas demorou muito e está demorando muito. E ainda é muito pouco. Para tudo de novo e de novas coisas que precisam acontecer naquilo que a gente chama de fé evangélica, de movimento evangélico. E foi pensando nisso que eu quero trazer eu sou, gente, pastora, prego todo domingo usando a Bíblia. Quando eu comecei a ver aqui esse púlpito, coisa que não tinha um púlpito, eu disse, o que será de mim? Pastora Batista. Eu não sou desse modelo da parede preta. Que tem todo eu disse, e agora? Me ajudem, minha gente. Pelo amor de Deus, eu me arranjo um instante. Eu preciso botar a Bíblia. Porque eu sou daquelas. Eu estou aqui de emprestada no Novas Narrativas, mas nas minhas narrativas já tem uma velha caminhada. Então, eu ainda tenho algumas coisas que precisam se fazer novas em mim. Eu disse, meu Deus, onde eu vou botar minha Bíblia? Como é que eu vou ler meu texto? Como é que eu vou me encontrar? Mas eu queria, na verdade, compartilhar do que Deus colocou no meu coração a partir de um texto. Não sei se nas Novas Narrativas a gente ainda tem a Bíblia, mas se você tiver a Bíblia na mão aí, ou no celular, você me ajuda abrindo a Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 7. Você acompanha aí pelo celular ou acompanha aqui. Olha ali, tem Bíblia, amém, gente. Dizem que progressista não é crente. No dia do jogo do Brasil, está esse povo crente aqui, a essa hora da noite, fazendo culto, louvando, lendo a Bíblia. A gente é ou não é crente?
muito crente. E ainda teve várias pessoas que trouxeram Bíblia. Glória a Deus por isso. Eu quero, então, olhando para o capítulo 7 do Evangelho de Marcos, pensar sobre diferentes movimentos nesse capítulo 7 e movimentos que mostram as diferenças de possibilidades de viver a fé. De lugares, de comportamentos, de leituras, de práticas, porque essa conferência está falando da possibilidade de pluralidade de se viver a experiência da fé evangélica. E foi olhando para esse texto, eu fui capturada primeiro pelo final do texto, a última parte desse capítulo, que acontece algo que é uma palavra-chave. Acontece um efatá. Efatá em aramaico quer dizer abra-se. E aí eu fui ler do começo do capítulo para o final e descobri que tudo tem relação e relacionar a nossa conferência aqui, a nossa reflexão nessa conferência, da possibilidade, para que haja a possibilidade do novo e da possibilidade da pluralidade, é preciso que haja sempre um efatá. Dentro de mim, dentro de você, dentro das estruturas e, sobretudo, dentro dos espaços religiosos que normalmente se fecham. São espaços, e isso é muito contraditório, porque, sobretudo, a fé evangélica deve ser uma experiência de efatá, de abertura, de constante abertura. É muito contraditório que essa fé religiosa evangélica, que se organiza como majoritária, ela seja exatamente o contrário de um efatá. Ela é um recuo de abertura. Ela é lugares que nos fecham, nos enclausuram. Mas eu queria que você olhasse. Eu não vou ler todo o capítulo, mas eu vou lhe chamando a atenção para 3 momentos diferentes nesse capítulo 7. Começa dizendo que Jesus é confrontado por um grupo de pessoas crentes, religiosas. São os fariseus e alguns doutores da lei que vinham de Jerusalém, de um lugar, de uma região fundamental na história e na experiência religiosa, por exemplo, de Jesus, que era judeu. O centro da fé religiosa judaica passa por Jerusalém. E já começa aí a mostrar os diferentes tipos de viver essa fé religiosa judaica. Esse grupo que aparece aí, logo no início do capítulo 7, diz que viram que alguns discípulos de Jesus comiam os pães com mãos impuras, sem lavar as mãos. Os fariseus, todos os judeus, que conservavam a tradição dos anciãos, não comem sem lavar as mãos. O braço lava até o cotovelo, minha gente. Para ficar realmente limpo, puro, tinha que lavar das mãos, os braços, até aqui o cotovelo. Se não fizer isso, não é crente, não tá fazendo as coisas direito. Essa era a narrativa de fé de um grupo religioso que se encontra com outro jeito de viver a fé, dos discípulos de Jesus que não lavam a mão. Estão comendo sem lavar as mãos. Isso choca. Esse jeito de viver a fé daquele grupo provoca uma atitude de surpresa. Como pode? Uma nova narrativa estava surgindo. Um grupo liderado por Jesus que não está preocupado mais com os rituais e as práticas religiosas de fechamento, que era, eu digo assim, que o Deus desse grupo religioso, dos fariseus, os doutores da lei, que lavavam as mãos, o Deus dele é aquele Deus, eu gosto da palavra nojinho. Já viu nojinho? Não sei se é no Nordeste assim, Deus nojinho. Que nojo. Tudo, um Deus nojinho. Não gosto, está sujo.
Deus nojinho. Gente, o Deus desse povo é Deus nojinho. Não me misturo. Gentil é nojinho. Assim, aquele que não é dos meus é nojinho. É aquele Deus assim que, sabe, ele só está entre os iguais. E tudo que saía fora da caixinha daquele grupo, ai que nojo. A gente não pode nem chegar perto. Vocês conhecem algum crente assim? Que segue ao Deus nojinho? Alguém conhece ou só eu, minha gente? Essa atitude é uma atitude de fechamento. Há disposição de construir uma nova narrativa, um novo jeito de viver a fé. Era muito, muito desafiadora para aquela época. Esse Deus nojinho era a única possibilidade de construção de um caminho, de seguimento. E Jesus, corajosamente com o seu grupo, desafia essa narrativa de fé seletiva. E começa a causar escândalo a existência de uma outra possibilidade. Seguindo por aí, Jesus vai então confrontar os fariseus. Eles perguntam por que os seus discípulos não se conformam conforme a tradição dos anciãos. E Jesus diz assim: estes aí me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eles me prestam culto inutilmente, ensinando doutrinas que são apenas mandamentos humanos. E aí Jesus começa a confrontar esse grupo, que numa atitude de fechamento vai tornando a vivência da fé exatamente uma experiência contrária do efatá, que significa a fé evangélica. Abertura, possibilidade. O novo que emerge do evangelho é sempre desafiador em qualquer tempo, em qualquer época. Porque enquanto o evangelho em essência é um chamado, uma vocação para abertura, as estruturas religiosas são os espaços que abafam esse efatá, que repulsam esse efatá. E muitos de nós entramos em crise, sofremos, porque por um lado sentimos a experiência do evangelho em nós que nos chama à abertura. E por outro, somos construídos na nossa fé. Nossa mentalidade é construída a partir das leituras religiosas das instituições que nos formam. E aí a gente começa a perguntar, será que eu sou crente mesmo? Eu sou crente? E aí eu fico pensando que os discípulos tinham crise. Ai meu Deus, eu não lavei a mão. E agora, será que eu sou... O Deus nojinho, gente, ele demora a ser exorcizado da gente, é ou não é? O Deus nojinho nos habita. Ainda que a gente rompa com algumas estruturas, instituições e narrativas que nos escravizaram, mas o Deus nojinho nos habita. Ai, que medo. E se eu estiver no caminho errado? Ai, meu Deus. E se eu estiver, assim, abrindo demais? Abertura demais é um problema. Acho que já chegou no limite. É o Deus nojinho falando na sua cabeça. Repreenda em nome de Jesus. Diga aí, Deus nojinho, vai-te embora. Repreenda, porque esse Deus nojinho é sustentada por muitas estruturas, por muitas narrativas e nos atravessam. E eu quero mostrar como ela nos atravessa. O capítulo 7 mostra então a comunidade de Jesus sendo uma nova experiência, uma nova narrativa, um novo jeito de viver a fé no meio daquela tradição. Ah, interessante, no meio desse capítulo 7, aparece um texto que é um dos meus preferidos. E é muito interessante que Jesus sai desse lugar, onde ele está com os seus, e entre os seus
ele representa abertura, efatá para os judeus. Mas ele sai de Jerusalém e vai para uma terra de Tiro e Sidom, a terra do outro. E olha que estranho. Jesus e os discípulos, que entre os dele é uma proposta de abertura, quando chega na terra de Tiro e Sidom e se encontra com uma mulher cirofenícia, cananeia, gritando por uma abertura de Jesus e seus discípulos, minha filha precisa de você. Aquele Jesus e aqueles discípulos que estavam, sabe, ali no efatá para os seus, o Jesus nojinho aparece em Jesus. Já imaginaram Jesus, que Jesus tinha um Deus nojinho dentro dele? Concordam comigo? Vocês que não estão lendo o texto, minha gente, quem é crente conhece o texto da mulher cirofenícia. Mas eu sei que talvez não, né? Então, Jesus sai do território dele. Então, quem é estrangeiro, quando sai do território, não é a mulher que é estrangeira. Porque nos textos aí diz a mulher que é estrangeira. Nada de estrangeira, ela está na terra dela. Ela é dona do território. Jesus saiu do território dele porque ele queria descansar, disse que ele estava agitado, porque ele era o cara das novas narrativas na época. Todo mundo queria estar perto de Jesus, que ele fizesse um milagre, e tal. E ele precisava ir para um lugar onde ele não fosse muito conhecido, para descansar, não ser acionado, procurado. E ele vai para a terra de Tiro e Sidom. Quase não existe judeu por ali, ele ia passar desapercebido, só que não. Tem uma mulher aflita que tem uma filha que está, dizem, endemoniada. Tudo que eles não sabiam o que era, dizia que era demônio. E ela sabe que Jesus está por ali. E ela vai até ele, mesmo não sendo da mesma fé de Jesus. Era uma mulher cananeia, não era da fé judaica. Mas ela o busca. Porque ela entende fé como abertura. E que eu imagino qual a surpresa ao se encontrar com aquele que ela ouvia falar com dificuldade. O Deus nojinho falou na cabeça de Jesus de um jeito que ele... Na verdade, o texto é uma provocação. Isso está sendo lembrado depois de 30 anos de Jesus já ter ressuscitado, e a comunidade relembra isso para dizer, olha, ninguém aqui se esqueça de que nós temos uma tendência de abertura e fechamento. Você acha que está num efatá, daqui a pouco você está reproduzindo fechamentos. E que nós tenhamos cuidado, porque os nossos movimentos de abertura... De vez em quando você está olhando para fora e dizendo, olha, como os fundamentalistas são fechados. Vamos fazer nossa agenda antifundamentalista. E os fundamentalismos ainda estão entre nós, dentro de nós, nas nossas práticas. Esse texto não é outra coisa, e essa lembrança que a comunidade de Marcos faz é cuidado. O grupo de Jesus e o próprio Jesus, que ali entre os judeus tinha uma atitude de abertura, quando chegou na terra de Tiro e Sidom, se comportaram igualmente os judeus que criticaram o grupo de Jesus porque não lavaram as mãos antes de comer. E que quando aquela mulher recorre a Jesus, sabe o que ele diz? Mulher, você não sabe que eu não vim para vocês. Eu vim para os judeus. Eu não estou aqui para fazer nada por vocês, que não são judeus. Eu não posso tirar pão dos filhos para dar aos não filhos. Olha, o Deus nojinho que saiu de Jesus é uma das partes difíceis na Bíblia de engolir, é ou não é? Porque a gente bota Jesus no lugar de perfeição, né?
Mas eu acho interessante isso. Nem Jesus escapou, gente, das reproduções, das velhas narrativas que nos habitam, das velhas práticas e dos Deus nojinhos que nos perseguem. Jesus foi tão humano quanto divino. E na sua humanidade, ele reproduz aquilo que ele até ali tinha entendido da fé evangélica dele, da fé judaica dele, que dizia, olhe, primeiro os judeus, que sobrar, se sobrar, vai para os que não são judeus. E essa mulher produz um efatá em Jesus, que é algo impressionante. É ela quem produz o efatá em Jesus. Porque ela diz para ele algo que faz ele revisar, revisitar a sua compreensão, aquela que ele recebeu, e dizer, não, algo está errado, não é nela, é em mim. E no que me ensinaram. Ela diz, tá bom. Tudo bem, se o pão é para os filhos, que são os judeus, mas até os cachorrinhos têm direito a comer das migalhas que caem da mesa dos filhos. Epa, que... Jesus entra numa crise necessária, quando escuta daquela mulher tamanho confronto. Isso era vamos chamar um dito. As pessoas não judias, as chamadas gentias, na tradição de uma fé religiosa de fechamento, eram chamadas de cachorros. Literalmente, cães. Essa narrativa que nós estamos vendo atualmente, essa beligerância, esse ódio, os esquerdistas, as abortistas, as feministas, como verdadeiros cães. Vistas assim nós somos, e vistos assim nós somos por outros crentes. Era a reprodução da época de Jesus. E Jesus vinha dessa tradição também. E não foi Jesus não nasceu pronto. Ele precisou ir construindo a nova narrativa que ele representava a partir dos encontros, das confrontações. E a confrontação aqui para nós com as mulheres sempre foi muito transformadora para Jesus. Ai de Jesus se não fossem as mulheres, meu Deus. Amém, minha gente? Eu não vi dizer ninguém amém. Se não fosse as mulheres que ele encontrou no caminho, Jesus ia estar lá atrás. Porque aqui para nós, a mulherada, olha. E às vezes vocês precisam entender que nosso ritmo é outro. Eu senti uma tensão. Vocês sentiram? Eu senti uma tensão. Irmão, nós amamos você. Diga a seu irmão, mulheres, que está do seu lado, ao lado de um homem. Diga, nós amamos vocês. Nós desejamos um efatá na sua vida. Efatá para você, irmão. Venha caminhar com a gente. Jesus precisou de efatá. De algo que o abrisse, que o libertasse dessa visão. E isso veio através dessa mulher, diz, Senhor, também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas das crianças. E Jesus disse, por causa do que você disse, daquilo que você falou, do seu dizer, da sua forma, da sua palavra, sua filha está curada. O efatá de Jesus foi provocado por essa mulher. E conclui o capítulo 7 com essa, que nós aprendemos a ler simplesmente como um milagre. Não tem nada de milagre. É continuação desse movimento para ver justamente como o efatá precisa continuar acontecendo continuamente.
fala da cura de um homem surdo e mudo. Mas, na verdade, não é uma pessoa aí surda e mudo. Esse surdo, mudo, representa uma comunidade e uma forma de viver a fé que é assim, que produz mudez, surdez. Onde o efatá não acontece. São as nossas comunidades religiosas, são as nossas leituras religiosas, são as nossas tradições, Felipe, que com o passar do tempo vai deixando a gente surdo e mudo, sem capacidade de balbuciar nossa própria palavra, onde nós não escutamos mais. Acabamos de ver, gente. Obrigada, irmão. Um efatá para você. Ele está me avisando que eu só tenho 5 minutos. Mas eu estou concluindo. Essa surdez coletiva, gerada por uma leitura religiosa, evangélica, talvez nós como geração estamos vendo estamos tendo uma oportunidade de ver algo que nós não imaginávamos. Vou dizer, eu já tenho alguns anos nessa estrada, tem ali uns amigos meus que é da minha geração, Pastor Levi, Flávio, e os companheiros, vocês somos de uma geração, né? A gente se orgulha da nossa trajetória. Mas a gente imaginou quando se converteu que ia ver, quando a gente pregou Jesus, como é o Brasil para Cristo. Quem participou de campanha Brasil para Cristo? Levante a mão, se arrependa. Eu participei, minha gente, o Brasil para Cristo. Eu nunca chorei, me arrependi tanto. Disse, Jesus, foi para isso que eu orei, que eu trabalhei para ver esse Brasil para Cristo. A gente tem que chorar, se arrepender e dizer, não era bem isso que eu pensei. Agora a gente não sabe o que fazer. Não queremos mais o Brasil para Cristo. Desse jeito não. Mas essa surdez e essa mudez, aquilo que lhe aliena de você, que lhe tira a voz, que tira a capacidade da gente se ouvir e escutar também o outro lado, a outra ideia, a outra percepção, a outra narrativa. Isso é algo que persegue os movimentos e os espaços da religião, da fé, com muita proximidade. Por isso que a narrativa do Evangelho, ela é sempre uma pedagogia. Faz de todos os fatos que Jesus viveu uma grande pedagogia nossa, para que a gente esteja atento. Não é olhando só para os de fora, que a gente diz, não somos como eles. Nós não somos como eles, nós já não estamos ali. Mas cuidado, porque ainda somos. Lembrei do grande teólogo Belchior, né, minha gente? Ainda somos os mesmos. Não queremos viver como os nossos pais, mas de vez em quando a gente está... que se Andréa Laís estivesse aqui, hein, Levi? Eu ia chamar ela para puxar aqui essa música, que só ela canta daquele... Gente, estou fazendo propaganda da minha filha, cantora, que era para estar aqui hoje, mas pegou Covid. Infelizmente não pôde estar comigo hoje. Nós não queríamos ser como os nossos pais, mas ainda somos. E essa humildade produz efatá. Amém? Porque senão a gente só olha para fora e para os outros, inclusive nos achando muito diferentes e muito superiores. Isso impede que efatás continuem acontecendo em nós, dentro de nós e dos nossos movimentos. Jesus então encontra esse homem que representa uma comunidade. Esse homem é levado a Jesus, surdo e que falava com dificuldade. Veja, no episódio anterior a esse,
é a fala. É a mulher que grita e que fala e que produz um efatá em Jesus. Mais adiante ele encontrou uma pessoa que não consegue falar, não consegue ter palavra. Está ensurdecida, emudecida. E agora, Jesus, depois de viver o efatá de abertura que ele viveu, produzido pelo encontro com aquela mulher que não era da sua mesma tradição religiosa, Jesus pode também transferir, transmitir, provocar esse efatá em alguém que está completamente impedido, fechado. Mas Jesus faz algumas coisas interessantes, a partir do 33, aí, terminando o capítulo. Jesus levou esse homem para longe da multidão. Isso é muito interessante. Para abrir os olhos, os ouvidos, e você ter a sua própria narrativa, você tem que sair da multidão. Porque a multidão lhe ensurdece, lhe cega. A gente precisa, de vez em quando, esse é um movimento aqui interessante. É isso que nós estamos fazendo aqui no Novas Narrativas. Sai da multidão. Primeiro a gente se sente pertencendo. Eu super me sinto pertencendo aqui. Quem mais como eu se sente? Nós não estamos só. Mas sair dessa multidão, sobretudo depois desses 4 anos, estar num lugar como esse, produz efatá, é ou não é? Em nós. Então ele tira da multidão, e aí ele faz aquilo que é, para a tradição dele, algo dos profetas, curandeiros que como atuavam. Quando estavam sozinhos, colocou os dedos nos ouvidos dele, depois cuspiu e com saliva tocou na língua dele. Soltou a língua. Fale, grite, diga a sua palavra, faça a sua narrativa, não deixe que... Eu fiquei comparando ele e Jesus. A religiosidade e a tradição, ela tem 2 movimentos em você. Faz você ficar mudo. Não consegue ter palavra sua, própria, da sua experiência de fé. Mas pode ser também como Jesus e os seus discípulos. Na atitude com a mulher cananeia. Faz você falar o que não é seu. Não é a sua palavra, é a palavra da sua tradição, daquilo que você recebeu e que foi violento, uma palavra violenta para uma mulher que estava precisando de ajuda, de socorro. Então, a gente precisa de efatá, porque senão ou a gente perde o nosso discurso, a nossa voz, a nossa palavra, ou nós podemos ser só reprodutores de uma fala que não é a nossa fala. E Jesus, nesse tocar a língua, abrir a escuta. Gente, como nós estamos precisando disso. E eu louvo a Deus por esse espaço aqui que tem se proposto a construir isso. 34, então, levantando os olhos para o céu. E eu gostei dessa maneira de Jesus construir. Essa imagem, o texto narrado é muito lindo, né? Ele tem muitos elementos. Eu digo que a gente aprendeu a ler a Bíblia de uma forma muito sem graça, porque a gente não dá vida. A gente não vê movimento, a gente não vê... Sabe assim, eu gosto de ler a Bíblia e você ir criando movimento, imagem. Aí você pega a Bíblia, fica procurando o versículo para justificar. Algumas coisas é uma forma muito feia de ler a Bíblia e pobre. Tem aquilo que Jesus faz com a terra, com as mãos, com o toque. Mas ele olha para o céu, porque ninguém produz efatá sozinho. Nós, pessoas de fé, não produzimos efatá sozinhos. O efatá que vem de Deus, dessa força que nos abre.
E ele olha para o céu. Gente, é lindo. Eu não sei, as traduções têm boas e ruins. Mas neste texto, na Nova Pastoral, diz que Jesus geme. Eu não sei como está na sua. Em algumas, talvez poderia ser Jesus balbucia algo. Ou sai um gemido. E ele diz, Efatá, abra-se. Nós precisamos, nesses movimentos que estamos continuando, construindo, viver constantes experiências de efatá, de abertura. Eu gostaria de ter tempo de contar, mas não vai ser possível pelo limite do nosso tempo. Dizer também que viver efatá não é romântico. O efatá que a Igreja Batista do Pinheiro em 2016 viveu, quando escutou alguém como foi a mulher cananeia para Jesus, foi o irmão que dentre nós disse assim, eu sou um homem gay, eu não estava na igreja há muito tempo, mas minha mãe acabou de falecer, me entregou a Bíblia antes de morrer e disse, meu filho, procure uma igreja, porque há muito tempo ele tinha abandonado isso, porque a igreja não é lugar para um homem gay. Ele começou a ir lá nos cultos do Pinheiro, a gente não sabia quem ele era. Um homem de quase 50, 60 anos, um homem comum, normal, e frequentou e leu o discurso da igreja e disse, olha, acho que eu achei uma igreja onde eu posso ser eu e viver a fé. E aí ouviu lá, sentado, que nós teríamos um seminário, preparando pessoas para o batismo. E ele disse, vou me inscrever. Se inscreveu. Fizemos o seminário todo, que eram vários encontros. No último, a gente faz um momento de roda, de dizer, conte a sua história, quem é você, papapá. E só ali a gente conheceu a história e ele falou para o grupo todo. Eu sou fulano de tal e eu estou muito feliz. Porque finalmente eu encontrei uma igreja onde eu posso, como homem gay, ser batizado. Aí todo mundo, hã? Diz assim, você não entendeu tudo muito bem. Aí eu e meu esposo, o Hélio, pastores, ficamos ali. E agora? E os irmãos tudo ali, os outros que estavam para se batizar, e todo mundo se olhou. Amém, né? E aí, fechamos aquele momento e eu e o Hélio fomos lá conversar. Que só agora a gente entendeu. E aí, vamos ter que conversar. Eu disse, olha, acontece que igreja é um troço complicado. Você não entendeu tudo ainda, nem deu tempo. Mas assim, é complexo. Nós queremos fazer isso, no entanto, nós somos uma igreja batista, histórica e tal. Nós estamos pensando nisso, mas ainda não tem lugar para isso. E aí, o que é que a gente faz? Você pegou a gente de surpresa, chegou gritando, e a gente foi quase a resposta de Jesus. O Deus nojinho que nos habitava até esse momento disse, e agora? Nós somos muito sinceros com eles. Se a gente levar isso agora, do jeito que está, sem preparação, essa igreja vai se dividir todinha. E eu tive um efatá naquela hora e disse assim, olha, essa igreja hoje não está em condição de lhe batizar, mas eu vou lhe dizer assim, arriscando. Se tem uma igreja que pode fazer isso, essa igreja pode, pelo que eu conheço dela. Mas você vai ter que querer fazer uma coisa junto conosco, construir esse caminho. Ficar entre nós e nos ajudar a construir isso, não vai ser agora. Mas se você topar, vamos fazer isso juntos? 10 anos. Ou é fatá demorado.
Da gota serena. Que eu sou nordestina. Da gota serena. 10 anos para que a comunidade, como comunidade, recebesse o efatá. Porque um efatá numa igreja batista não pode ser para o pastor, para a pastora, para um. Tem que ser um efatá coletivo. 10 anos. Não é romântico. É duro. E nesses 10 anos, para que o efatá divino acontecesse em nós, foi muita gente que preferiu continuar surda e muda. E dizer, eu não quero isso, eu não quero isso. E a gente está pronta e pronto a dizer assim, nós vamos juntos dizer, abra-se, abra-se, e pagar o preço disso. Eu louvo a Deus porque foi um efatá comunitário. E eu espero que a gente tenha também, primeiro, essa paciência de construir com as pessoas o efatá. A gente não quer esperar as coisas acontecerem. Claro que a gente precisa ter uma impaciência histórica, dizer assim, não vamos esperar, mas não queira construir efatá sozinho, sozinha. A gente faz efatá com o outro, a outra, com comunidade e, sobretudo, com esse efatá de Deus que é produzido, pelo menos nós, pessoas de fé. Acreditamos que o efatá não acontece nos processos mentais somente, da reflexão teológica, da mudança de conceito, mas, sobretudo, é um efatá que abre a gente, nossos preconceitos, nossos nojinhos todos, que ainda existem em nós e que a gente precisa romper. Mas, para isso, a gente precisa se abrir. Jesus teve que fazer geografias diferentes, ir por lugares que não eram os seus, encontrar pessoas que não eram do seu grupo, para que o efatá acontecesse. Eu peço a Deus que também nós vivamos um contínuo efatá nos nossos projetos, nos nossos sonhos, nas nossas construções comunitárias, de coletivos, de grupos, de movimentos. E, sobretudo, eu oro a Deus para que haja efatá em você. Porque sempre há um lugar em nós de fechamento que precisa de abertura. Amém? Quem ainda precisa de algum efatá aqui? Constantemente nós vamos precisar. Eu preciso continuamente de um efatá na minha vida. E eu preciso muito disso. E o que me produz isso é justamente encontrar o outro. Encontrar justamente a dor do outro. E sentir a dor dos corpos. Que por 10 anos eu não pude batizar. Me tornou outra pessoa. Me fez caminhar numa outra direção, num outro ministério. E eu louvo a Deus, porque eu acredito que evangelho é, sobretudo, esse efatá divino que nos visita, que rompe nossas barreiras e nos convida a esse movimento. Vamos orar? Não aguentamos mais, Deus. Ver tanta gente que se sente cachorrinho debaixo da mesa dos religiosos. Não queremos migalhas. Ninguém deve receber migalhas. Ninguém que responde por esse nome chamado evangélicos, pessoas evangélicas, deveria aceitar ou entregar migalhas. Que mesa é essa, Deus?
dessa fé evangélica, onde alguns se sentem donos da mesa e outros têm que ficar embaixo da mesa esperando a migalha que cai da mesa. É fatar para isso, Deus. É fatar para isso. Não é para construirmos nada que seja estético apenas. Nada que alimente rituais vazios, mas algo que alimente e traga vida. Pão que mata a fome de tantas fomes, de gente das nossas igrejas, da nossa religião cristã, que mais produz fome do que alimenta, que mais torna pessoas surdas e mudas, comunidades surdas e mudas, do que produz efatá no mundo. O mundo deve ser um lugar de abertura, de efatá, e nós poderíamos ser instrumentos de produção de efatá no mundo. E o que é que está acontecendo? O contrário. Estamos provocando e produzindo um monte de comunidade surda e muda, fechada. Tem misericórdia, Deus. Usa nossas vidas, nossas igrejas e esses muitos movimentos. São muitas cananeias aqui nesse encontro. São muitas cananeias, ó Deus, nos espaços onde nós estamos como cristãos e cristãs evangélicas nesse Brasil. Usa as cananeias no nosso caminho, como usou uma cananeia na Igreja Batista do Pinheiro, que produziu um efatá que precisa continuar se ampliando em nós. Que saiamos daqui, desse encontro, com a experiência de efatá em nós. Que sejamos instrumentos de efatá na vida, dos nossos espaços onde estamos. Oramos em teu nome, Jesus. Amém.